Vamos que vamos, meu povo. Amanhã tem Bahia e Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Um momento super importante do estadual, super decisivo, 8ª rodada. Já estamos conhecendo os possíveis classificados, os possíveis rebaixados também. O jogo de amanhã, inclusive, pode dar a liderança para o Bahia em caso de triunfo. E no vídeo de hoje a gente vai trazer as notícias para esse jogo de amanhã. Teremos surpresas também na lista de relacionados. A gente vai trazer algumas novidades e também possíveis ausências na equipe titular. E além de óbvio, teremos também uma análise do jogo, como a gente sempre faz aqui no canal há mais tempo. Você que é inscrito do Meu Bahia sabe muito bem, é o melhor pré-jogo do YouTube pro você tricolor. Meu nome é José Vitor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. E vamos começar o vídeo. Só quero pedir duas coisas para vocês: que vocês deixem um like nesse vídeo, ajuda o canal, ajuda aqui esse vídeo e consequentemente também ajuda a propagar o nome do Esporte Clube Bahia. E que você se inscreva também para que ajude a gente a chegar a metas ainda mais altas, beleza? Feito tudo isso, já vamos começar o vídeo para a gente não perder tempo. Como eu falei para vocês anteriormente, e que se inscreva no canal também para que você ajude a gente a chegar a metas cada vez mais altas. Já vamos começar o vídeo para a gente não perder tempo. Como eu falei anteriormente, teremos novidades na lista de relacionados. Isso porque a gente teve 2 expulsões no último Clássico Bavi. Consequentemente, abre vagas também para que garotos da divisão de base ou jogadores que não vinham sendo muito aproveitados possam fazer parte dessa relação para o jogo de amanhã contra a Juazeirense. 3 delas, pelo menos, já são confirmadas. O Caio Roque, que fez parte do time que jogou a primeira e a segunda rodada no estadual, estava fazendo um trabalho de recuperação física, já praticamente está recuperado, está tentando ganhar forma também e ritmo de jogo e deve ser relacionado para essa partida, também porque a gente só tem o Luciano Juba, que nem é um lateral esquerdo disponível para o jogo. Da lesão recente que a gente teve do Rian, e a gente fica apenas com o Luciano Juba para aquele setor do campo, então a entrada do Caio Roque se dá devido a isso. O outro jogador que também deve fazer parte desse time é o Roger Gabriel, ele que foi o autor daquela linda assistência no jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste. Depois dali ele ainda não atuou mais, ele só foi relacionado para um jogo depois daquele, que foi o jogo contra o River, também pela Copa do Nordeste, que o Bahia acabou perdendo, mas não recebeu mais oportunidades. Ele deve fazer parte desse time que vai viajar para Juazeiro hoje, nesse sábado, em voo fretado, e ele deve ganhar sim alguns minutos, como foi revelado pelo próprio Rogério Ceni na última coletiva, depois do jogo contra o Motoclube. Estou muito ansioso por essas oportunidades do Roger, é um garoto de 17 anos, que está ainda crescendo, que ainda está se amadurecendo. Ele, inclusive, o Ceni falou no jogo contra o Sport que ele praticamente não entendeu as orientações que ele passou à beira do campo e ele não conseguiu cumprir nada daquilo. Ele entrou em uma posição diferente da que ele vem treinando. Então, óbvio, isso deve ter rendido para o Ceni uma observação ainda maior sobre o jogador, para que ele consiga se aperfeiçoar melhor jogando como um ponta ou como um meia. Questão de posicionamento também dentro do campo, para que ele possa fazer parte mais vezes dessa lista de relacionados. E também o Sidney que tem até mais minutos do que o Roger em comparação nessa equipe principal em 2024. Ele participou de alguns jogos, pelo que eu me recordo, contra o Barcelona, contra o Jacobina também, entrando sempre no segundo tempo. Já é um jogador que o Rogério observa há bastante tempo, desde que ele chegou ao Bahia. Ele fez parte inclusive da viagem para a pré-temporada lá em Manchester, mostrando a importância que o Sidney tem dentro desse grupo para o Rogério. É um garoto, tem apenas 17 anos, então o Campeonato Baiano é para isso, é para dar oportunidades, e o Sidney deve receber também, até pela expulsão do Rezende no Clássico Bavi, abre mais uma vaga no meio de campo, e o Sidney obviamente vai fazer parte dessa lista de relacionados, entrando no lugar do nosso camisa 5. O Bahia que deve fretar um voo para Juazeiro direto para o jogo de amanhã. O Bahia não quer o desgaste de 8 horas que tem a viagem de ônibus normalmente para Juazeiro, então pensando em evitar isso, o voo fretado hoje no sábado para o jogo de amanhã, e isso deve ser uma coisa corriqueira. O Bahia deve fazer isso sempre que a logística não favorecer, que os voos não sejam diretos para as cidades dos jogos ou que sejam em horários ruins, tá? É isso. E a gente deve ter algumas mudanças na equipe titular também para o jogo de amanhã. O Rogério vem fazendo isso em praticamente todos os jogos. Sempre são muitas alterações de um jogo para outro, 7, 8 alterações. E amanhã não deve ser diferente. Algumas a gente já tem como confirmadas, que é a volta do goleiro Adriel para a equipe titular. O último jogo da Copa do Brasil foi o Marcos Felipe. E para esse jogo do Campeonato Baiano é o Adriel, como coerência com o Rogério vem fazendo ao longo de toda a competição. A gente também deve ter mudanças na zaga. O Canu já vem de alguma sequência como titular. Deve dar lugar para o Gabriel Xavier. A dúvida fica pelo lado esquerdo, se a gente deve ter a manutenção do Cuesta ou não. O Juba também já vem numa sequência como titular, talvez possa ficar de fora, mas não acredito muito nisso, até porque o Caio Roque ainda não está pronto para 90 minutos e o Juba já vem de 2 jogos, então consequentemente ele deve cumprir o terceiro e não deve jogar contra o CRB, e aí sim o Rezende deve voltar a ocupar aquela posição. O Cauli é outro jogador que eu acredito que não comece entre os titulares, porque já vem de uma sequência também de pelo menos 3 jogos como titular e deve ficar
de fora deve ser poupado também para esse jogo, pelo menos entre os 11. A mesma coisa o Everton Ribeiro, não deve participar do time, também tem o Tassiano, enfim. São muitos jogadores que já vêm com a sequência como titular e que provavelmente não devem começar entre os 11. O jogo contra o Juazeirense teremos muitas mudanças, pelo menos essa é a minha expectativa, de um time mais para misto, reserva, do que titular. E eu também não discordo disso, até porque o campo do Adalto Moraes é um campo muito ruim, muito irregular, cheio de buracos, cheio de ondulações, e é até um risco a gente colocar jogadores de alto nível, que eles se machuquem, tenham uma lesão grave e que percam grande parte da temporada e que não possam nos ajudar na principal competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Então, para esse jogo, teremos mudanças, muitas mudanças na equipe titular, algumas delas já confirmadas, como eu falei para vocês. O Cauli, provavelmente, 80% de certeza aqui minha, que não deva começar entre os 11, o Adriel deve voltar, o Gabriel Xavier também deve ganhar oportunidades, eu acredito que o Cicinho deva ganhar a vaga pelo lado direito, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Mas os relacionados para esse jogo, a grande maioria também é o nosso elenco completo, com exceção também, é óbvio, com a inserção, perdão, de alguns garotos da base, como eu falei para vocês anteriormente. Bom, meu povo, e o que é que eu acho para esse jogo? É um jogo muito difícil de se fazer qualquer análise técnica, porque eu falei para vocês, o campo do Adalto Moraes é muito, mas muito ruim. Eu já venho falando e já venho temendo esse jogo já há bastante tempo aqui no canal, pelas condições que tá lá. Eu vi um vídeo recente e é assustador como a Federação Baiana consegue liberar um campo daquele, um campo cheio de ondulações, cheio de buracos, diferentes tipos de grama, um gramado muito alto, a bola não consegue rolar praticamente, ela sempre vai quicando. Pontos do gramado estão ainda mais críticos, então dificilmente a gente deve ver um jogo bonito de se assistir. Eu falei para vocês no jogo contra o River que provavelmente seria um jogo ruim, chato de se assistir por conta do gramado. Um gramado como esse, ele prejudica não só o time, mas o espetáculo também. E por conta disso, não esperem grandes atuações ou não cobrem tanto assim grandes atuações técnicas e individuais, porque dificilmente a gente vai conseguir ver isso no jogo de amanhã. Outra coisa também, a gente sempre tem um costume de quando o gramado tá ruim, encharcado ou coisa do tipo, a gente falar, ah, tá ruim para os dois lados, porque o campo tá igual para os dois times. Não, o jogo de amanhã só vai favorecer um time, aquele tipo de gramado, que é a Juazeirense. E eles fazem isso até para conseguir ter um certo equilíbrio, né, quando enfrentam equipes como Bahia, Vitória e também na quarta divisão que eles disputaram recentemente. Um gramado como aquele só favorece aquele time que está treinando há bastante tempo, que já está acostumado àquilo ali e que já está habituado àquele jogo. O Bahia não treina naquele campo, não está acostumado a treinar em campos como aquele, não joga em campos como aquele, tem um jogo que não dá para acontecer naquele tipo de campo. Então amanhã a gente só vai ter um time prejudicado, que é o Bahia, que vai fazer um jogo totalmente diferente daquilo que vem fazendo na temporada. Esqueçam saídas curtas, até porque a Juazeirense deve pressionar, sabendo dessa dificuldade do Bahia com o gramado. Então, pelo menos os 15 minutos deve ser um jogo bastante confuso, do Bahia, tentando se adaptar ao gramado, às condições do campo, para que aí sim consiga desenvolver o seu jogo. Acredito que o Bahia deve se impor também em relação à Juazeirense. A Juazeirense sabe que o Bahia vai ter dificuldades, então ele roubar aquela bola e conseguir ligar no contra-ataque vai ser bem melhor do que pegar um Bahia organizado na sua defesa. Isso deve acontecer com frequência no jogo de amanhã. Além de tudo, como eu falei também, não é um jogo técnico, é um jogo na vontade. Se o Bahia quiser ganhar aquele jogo amanhã, vai ter que jogar com muita vontade, com muita raça, com muita determinação dentro do campo, porque vai ser um jogo extremamente físico, de muitos duelos. E aí tem que ganhar nos duelos, tem que mostrar porque tem um preparo maior, obviamente, e mostrar isso dentro do campo, até porque o jogo de amanhã é importantíssimo pra gente. O Bahia pode até não ganhar o jogo, e eu não espero que o Bahia ganhe ou ganhe muito bem o jogo de amanhã. A Juazeirense é um dos mandos de campo mais temidos do Nordeste. Para mim é o mais temido pela condição do campo. Então não espero que o Bahia vá vencer e vá vencer bem. Se acontecer, ótimo, muito bom. Mas não espero que isso aconteça. O importante amanhã é não perder, até porque algumas equipes durante a semana já ganharam, o Barcelona ganhou, o GQS nesse momento, se eu não me engano, ganhou também, então já tem 13 pontos, e para o Bahia é não perder, porque se perde esse jogo de amanhã, ele dificilmente vai dar adeus, né, a segunda fase. Com certeza vai classificar, mas praticamente já dá adeus às primeiras colocações. E se não perde o jogo de amanhã, se empata ou consegue o triunfo, e fica numa situação muito favorável para conseguir a primeira colocação e, consequentemente, também decidir os jogos em casa. Possivelmente, muito provavelmente, só algo muito catastrófico aconteça, a gente deve ter Bahia, Vitória, Barcelona e Juazeirense na segunda fase do Campeonato Baiano. Que a gente não enfrente a Juazeirense na semifinal, para não estar nesse campo de novo. Enfrente o Barcelona lá em Itabuna, não, em Ilhéus,
né? O Mário Pessoa é um campo melhor do que esse do Juazeirense. Então que a gente enfrente o Barcelona e consiga decidir o jogo em casa, para depois fazer a final também decidindo em casa. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham assistido também essa prévia. Se você gostou, já deixa teu like aqui no vídeo. Não se esquece de comentar também aquilo que você acha pro jogo de amanhã. E é isso. Até o próximo vídeo, que deve ser o de pós-jogo dessa partida. Valeu!